Semana passada, no fim de semana, o Manchester City goleou o Bournemouth e assumiu momentaneamente a liderança da Premier League. Só que o Tottenham jogava na segunda-feira, recebia o Chelsea e se vencesse o Chelsea, eles iriam reassumir a liderança do campeonato inglês. Então assim, era um jogo em que o Tottenham, ele já por si só, ele já entrava pressionado, porque obrigatoriamente precisava vencer um rival, né, um derby de Londres ali, se quisesse retornar ao topo da tabela. Só que assim, a gente sabe que o Chelsea vem fazendo uma temporada um pouco irregular, um pouco inconstante, embora já tivesse feito bons jogos, como foi contra o Arsenal, mas o Tottenham era favorito sim pelo contexto, pela temporada excepcional que vem fazendo. Só que o que a gente viu em campo foi um completo desastre na vida do Tottenham. Assim, o jogo até começou bem, porque eles abrem o placar com Kulusevski, né? Acho que foi um pouco um gol contra, né? Que o Kulusevski finaliza, a bola acaba desviando e entrando ali. Não me lembro agora se foi dando gol contra ou não, mas depois disso começa assim, o Chelsea começa a dar uma melhorada no jogo e começa a se suceder várias cagadas ali da defesa do Tottenham, incluindo a cagada máxima, que foi isso daqui, né, cara? Como vocês podem ver na imagem, numa tacada só, o Romero conseguiu ser expulso e fazer um pênalti, né, cara? Nessa jogada aqui, como vocês podem ver, foi analisada pelo VAR. Ele faz o pênalti no Enzo Fernandes, né, companheiro de seleção dele, e acaba sendo expulso também por conduta violenta. E assim, o Romero, pouco antes, alguns minutos antes, ele já poderia ter sido expulso, né, porque ele tinha dado um chute na perna do Cole sem bola, uma jogada completamente sem bola, sem disputa, ele simplesmente deu um chute na perna do zagueiro do Chelsea ali. Então o Romero realmente ele entrou para acabar com a vida do Tottenham e conseguiu. Ele foi expulso nessa jogada, fez o pênalti, o Cole Palmer bateu e converteu o pênalti, empatando o jogo pro Chelsea, né, cara? E assim, eu vi algumas pessoas que discordaram da expulsão, dizendo que o Romero bateu na bola. De fato, ele toca na bola. Só que assim, cara, não é porque um jogador bateu na bola que necessariamente tudo que ele fizer depois não é falta, tá ligado? Isso não existe, não tem isso na regra. Então o Romero ele encosta na bola, só que ele também encosta com as travas da chuteira dele no meio da perna do Enzo Fernandes, né, cara? Então não tem jeito, é falta e é pênalti pela conduta violenta também, porque tem também essa questão que muita gente confunde a regra da dupla punição. Ah, se foi marcado pênalti, o jogador não pode ser expulso. Ele pode ser expulso. A questão da regra da dupla punição é que se houver uma disputa de bola e sair um pênalti, aí sim o jogador não pode ser expulso, porque já saiu a punição do pênalti. Só que nesse caso aqui do Romero, ele foi expulso por conduta violenta, por colocar em risco a integridade física do adversário, né? Que vocês podem ver aqui, se ele pega apoiado, é que ele poderia ter causado uma lesão séria no Enzo Fernandes. Então não tem como aplicar aqui a regra da dupla punição, né? E aí, com isso, ainda tivemos nesse mesmo primeiro tempo, né? Depois que sai um empate do Chelsea, dois jogadores do Tottenham, dois dos principais jogadores do Tottenham, acabaram saindo machucados, né? Que foi o James Maddison, que saiu com um probleminha no tornozelo, e o Van de Ven, que aqui, cara, vocês podem ver aqui atrás, que o Van de Ven, o Mick Van de Ven, zagueiro do Tottenham, ele tá saindo carregado, porque ele teve uma lesão seríssima, né, cara? Ele deu um pique, né? O Van de Ven, que ele é muito rápido, ele é um jogador muito rápido, e ele dá um pique ali e acaba sentindo a posterior da coxa, ele acabou rompendo o músculo, ele vai ficar um bom tempo fora, né? Ele e o Maddison só voltam ano que vem, né? Então o Tottenham aí vai ter as rodadas desse mês depois da data FIFA e as rodadas de dezembro, pelo menos aí sem ter esses dois jogadores, que são dois dos seus principais jogadores, especialmente o Maddison, né, cara, que veio para essa temporada no Tottenham e estava jogando demais. Para muita gente era o melhor jogador da Premier League. Agora o Tottenham vai ter que se rebolar sem eles. E sem eles, já nesse jogo contra o Chelsea, eles não conseguiram tancar e acabaram sendo derrotados. Segundo tempo ali, o Ange Postecoglou até fez uma estratégia de jogar com a linha altíssima para ver se mata o Chelsea nos impedimentos, mas não adiantou, porque no segundo tempo outro jogador deles foi expulso, né? O Destiny Udogie ali acabou tomando o segundo amarelo, foi expulso. O Tottenham ficou com 2 a menos e aí não conseguiu segurar. O Chelsea venceu por 4-1 com 3 gols do Nicholas Jackson no segundo tempo. E aí, no meio de semana, né, após todo esse caos, o Ange Postecoglou
acabou ganhando o seu terceiro prêmio de melhor do mês. Isso aqui é histórico, tá? Nenhum treinador nunca tinha ganhado 3 prêmios, assim, os 3 primeiros prêmios dele, os 3 primeiros meses dele na Premier League, ele já ganha 3 prêmios, isso aqui nunca tinha acontecido. Ele foi eleito o melhor treinador do mês em agosto, em setembro e em outubro. Depois dessas 2 derrotas em novembro, já dá pra cravar que ele não vai ganhar de novembro, né, cara? Mas realmente, começo bem promissor do Angezão aí da massa no Totão, né, cara? Só que aí, fim de semana chegou e o Tottenham desfalcado ali, né, sem o Maddison, sem o Van de Ven, sem um Romero, porque assim, vale dizer, o Romero foi expulso com vermelho direto. E quando o jogador é expulso com vermelho direto na Premier League, ele automaticamente pega 3 jogos de suspensão. Esse aqui foi o primeiro sem o Romero, né? E o primeiro já rendeu uma derrota pro Tottenham, uma derrota que quase foi vitória. Porque como vocês podem ver aqui, o Brennan Johnson, ele abre o placar para o Tottenham logo no comecinho do jogo, né? Uma jogada bem bonita ali com o Kulusevski, ele passa de letra para o Pedro Porro. Pedro Porro cruza e o Brennan Johnson coloca a bola dentro da casinha. Mas o Tottenham, assim, cara, claramente ele estava longe do seu ideal, né? Não conseguiu pressionar mais ali para tentar buscar um segundo gol. O jogo ficou bem amarrado na maior parte do tempo, mas na segunda etapa o Tottenham acabou voltando um pouco pior, ficou um bom tempo ali meio que na retranca, tentando segurar a vantagem e até conseguiu segurar essa vantagem por um longo tempo, mas na reta final de jogo ali o time piorou bastante. Esse cara aqui, o Højbjerg, fez um... Meu irmão, que esse cara aqui jogou nesse jogo aqui do Tottenham, o meu amigo Pedro deve ter tentado ir invadir a Dinamarca para destruir o país da Dinamarca para nunca mais nascer outro Højbjerg. E aí, nos acréscimos, o Wolverhampton conseguiu marcar 2 gols. E assim, cara, primeiro gol com o Sarabia, beleza, até dá para passar. Mas segundo aqui com o Lemina, cara, pô, último lance do jogo, os caras conseguem fazer a jogada ali, uma falta que é batida rápida pela parte do Wolverhampton. Não sei se os jogadores do Tottenham se desconcentraram, mas a batida da falta sai rápida, a bola passa lá para a direita, e o cara acha o Lemina completamente sozinho na área e ele acaba fazendo o gol da vitória, né, cara? 2 derrotas consecutivas do Chelsea aqui, como vocês podem ver pela cara do Ange Postecoglou e do Pedro Porro, realmente foi um baque para eles, porque assim, cara, não é mole não, cara, você tá começando a Premier League de forma tão excepcional, tá todo mundo de olho em você. E aí você começa a passar por um inferno astral, né, cara? Porque, pô, você tem jogador expulso, aí fica 3 jogos fora. Você tem jogador se lesionando, só volta no ano que vem 2 jogadores importantes se lesionando. Você tem outro jogador expulso, que foi o Dougui no jogo contra o Chelsea. E aí você toma uma virada com 2 gols nos acréscimos, né, cara? Realmente é uma fase estranha. Em uma semana, não é nem uma semana, né? Porque o jogo contra o Chelsea foi na segunda e esse aqui foi ontem, né? Então, antes de ontem, aliás, foi no sábado. Então, realmente é muita coisa ruim acontecendo na vida do Tottenham em pouquíssimos dias. E aqui, como vocês podem ver pela tabela, o Tottenham, obviamente, não é mais líder, né? Dada a circunstância, porque o Tottenham sofreu 2 derrotas seguidas. Mesmo tendo sofrido 2 derrotas seguidas, eles estão 2 pontos atrás do líder, né? O Tottenham está com 26 e o Manchester City está com 28. O Manchester City poderia estar com 30, mas eles acabaram empatando com o Chelsea. Dada a circunstância, o Tottenham realmente tem que agradecer, cara, porque a situação aqui poderia ser bem pior, né, cara? Vamos ver aí o que vai acontecer na vida do Tottenham. Vai ter uma data FIFA agora, então isso é positivo para eles, para tentar botar a cabeça no lugar, tentar se achar. E aí, depois da data FIFA, meu irmão, eu ainda não tinha prestado atenção aqui nessa sequência. Olha a vida do Totão da Márcia depois da data FIFA. Aston Villa, eles vão receber o Aston Villa, que tá fazendo uma temporada incrível. Inclusive isso aqui é confronto direto, tá? Se o Aston Villa vencer, eles ultrapassam o Tottenham na tabela. Aí depois vão visitar o Manchester City, comecinho de dezembro ali. Depois eles recebem o West Ham, que também é um time chatíssimo de se enfrentar, tá com o Lucas Paquetá jogando muita bola, o Gerald Bowen jogando muita bola, time bem chatinho mesmo. E depois eles recebem o Newcastle, que assim, o Newcastle também não tá fazendo uma Premier League tão boa assim que nem a gente esperava deles. Acabaram sofrendo 2 derrotas na Champions aí pro Borussia Dortmund também, mas ainda assim o Newcastle também é um time bem chatinho de você se enfrentar. Então assim, cara, é uma sequência aterradora do Tottenham nessas próximas semanas aí depois da data FIFA, e eles vão ter que passar por essa sequência toda sem o Maddison e sem o Van de Ven. O Romero, ele fica de fora contra o Aston Villa e contra o Manchester City, mas ele retorna aqui
já nesse jogo contra o West Ham, né, cara? Então vamos ficar de olho, porque assim, dependendo do que aconteça nessas 4 jornadas, o Tottenham pode ficar até de fora do G4, né, cara? Que situação. É por isso que eu tô dizendo assim que é um inferno astral, porque você perde 2 jogos, você perde jogadores lesionados, jogadores suspensos, isso tudo durante uma sequência bem complicada, porque assim, desde o jogo contra o Chelsea, que já é uma sequência complicada, né? Você pegar o Chelsea, Wolverhampton fora, Wolverhampton que derrotou o Manchester City também nessa Premier League, depois Aston Villa, Manchester City, West Ham e Newcastle, meu irmão, não é brincadeira não, cara. Eu não queria estar nesse momento na pele do nosso querido Pedro, né, cara? É realmente uma fase complicada, vamos ficar de olho aí para ver o que é que vai acontecer, beleza?